Oi, pessoal, estamos aqui para mais uma aula, né? Justamente dando continuidade ao assunto que nós estamos estudando. E hoje nós vamos falar sobre os povos persas, né? Então, nosso último assunto aí desse capítulo, eu espero que você esteja gostando de todas as nossas aulas. Então, vamos dar continuidade, não vamos perder tempo, vamos falar aí sobre os povos persas, tá ok? Vou mostrar aqui para você, lembrando que você tem acesso a todas essas informações no seu livro didático que você tem aí na sua casa, tá bom? E mesmo que você não tenha o livro, ainda não tenha pego o seu livro, eu posso também lhe passar o livro digital, tá ok? Mas não fiquem sem essas informações. Então vamos dar continuidade e agora nós vamos falar sobre os persas. Vamos lá. Olha só, galerinha, no final do século 20 antes de Cristo, lembrando que aqui nós estamos falando do período antes de Cristo, tá bom? Povos indo-europeus vindos do sul da Ásia estabeleceram na região hoje conhecida como Planalto do Irã, a leste da Mesopotâmia. Essa zona de clima seco, ela é rodeada por desertos de um lado e elevadas montanhas de outro. Vou mostrar aqui no mapa daqui a pouquinho aqui para vocês. Então, os grupos que se instalaram mais ao norte da região ficaram conhecidos como os Medos. E os grupos que se instalaram mais ao sul ficaram conhecidos como persas, né? Então, aqui no mapa você pode ver, ó, justamente o Planalto do Irã, né? Aqui nós vamos ter a Mesopotâmia, a Síria, a Palestina, o Egito, ó. Então nós vamos ter um deserto justamente aqui, o Mar Cáspio, e nós vamos ter justamente a região de origem dos reinos, né? Dos Medos e dos Persas. E a expansão marítima do Império Persa em 480 a.C. Então esse mapa mostra justamente aqui essa região onde esses povos habitavam. E aí, pessoal, muitos séculos depois de ocuparem essa região, tanto os medos e persas ficaram sob o domínio da Assíria, que criou um grande império mesopotâmio, tá bom? Então ficou todos aqui sobre o domínio dos assírios. Já no século 8 a.C., os medos se libertaram do domínio assírio e estabeleceram sua hegemonia. Hegemonia significa predomínio, tá? Sobre o Planalto aí, então eles começaram a se expandir sobre todo o Planalto do Irã, aqui, ó, sobre todo esse território, certo? E aí nós vamos ter que o líder persa, Ciro o Grande, ele comandou um exército e ele unificou os dois povos. Iniciou aí uma expansão territorial que formaria o Império Persa, um dos maiores da antiguidade. Pouco a pouco, Ciro e seus sucessores, né, foi Cambises e Dário I, dominaram os babilônios, os assírios, egípcios, hebreus, fenícios e outros. E aí o rei persa Dário, ele tomou várias medidas visando justamente estabelecer um poder central e o grande império. E suas providências foram mais significativas, aqui nós temos algumas aqui. Ele começou a dividir o império em 20 províncias, e essas províncias elas eram governadas por vice-reis, né? Que recebiam o nome aí de sátrapas, né, visando justamente aí facilitar essa administração do território. Ó, vamos trazer um pouquinho aqui para a geografia, né? Nós temos aí o presidente da República, né? Ele representa o país, o poder, né? A unificação do território, mas nós temos para administrar o estado o governador e para administrar as cidades nós temos os prefeitos, né? Então o que o rei fez foi justamente descentralizar, na verdade, dividir esse governo, né? Então existia aí justamente os vice-reis que eles
foi criado justamente essa denominação visando aí facilitar a administração do território. Nós sabemos que não é fácil administrar um território, né? Então imagina aí um país do tamanho do Brasil, como é difícil administrar, né? Cada região, cada cidade e tudo mais. Então naquela época também nós vamos ver que Dário justamente dividiu aí o reino. E ele também estabeleceu o estabelecimento de uma estrutura de supervisão. Então, ele existia também uma supervisão, né? Será que essas coisas estão acontecendo como realmente o rei determinou? Então, anualmente, Dário ele enviava funcionário às províncias, né? Justamente para fiscalizar e identificar as reclamações da população e dos governantes locais. Então, existia também uma fiscalização para ver se estava tudo ocorrendo como o rei havia imaginado. E ele também instituiu uma moeda peça, o darico, né, visando justamente intensificar o comércio aí na região. Então eles tinham uma moeda única já naquela época. E ele também criou a criação de um eficiente sistema de correio de ampla rede de estradas, né, ligadas às cidades sedes do governo, as províncias e também as províncias, para facilitar o controle aí dos governantes. Então veja, né, que naquele momento ali ele já se utilizava de estratégias para melhorar a eficiência, né, e o controle dessas províncias, né? Isso é bem interessante. Pessoal, e ainda durante o reinado de Dário, os persas eles entraram em conflitos, né, com os gregos, justamente pelo domínio ali da Ásia Menor, e esse episódio ele ficou conhecido como Guerras Médicas. Derrotado, o Império Persa ele entrou em declínio é queda, né, a partir aí do século IV. Os persas eles foram conquistados pelos macedônios e depois pelos romanos aí já no século VII. O Império Persa ele foi dominado pelos árabes, né? Como consequência, os persas incorporaram aí traços da cultura árabe como a religião islâmica. Mas aqui eu quero mostrar a vocês justamente aqui, ó, essa estrada real persa, né? Então essa estrada, ó, justamente real, ela passava aí pelas cidades justamente para eles terem essa comunicação aí melhor. Bom, e agora nós vamos falar aqui um pouquinho sobre a religião persa, né? A religião oficial persa praticada pelas elites era o zoroastrismo, né? Nessa religião havia duas divindades. Nós vamos ter aí duas divindades. O Deus do bem, da luz, né, do reino espiritual, e o Arimã, o Deus do mal e das trevas. Então, para evitar a vitória das trevas, os persas eles cultuavam Ara-Madaze, né? Por isso, diz que o zoroastrismo tendia ao monoteísmo, né? Já as camadas populares cultivavam muitos deuses, eles eram politeístas, então existia aí justamente essa divisão. Eles acreditavam na vida após a morte, né? Na existência de um paraíso para os justos e do purgatório e inferno para os pecadores. Veja que isso também foi incorporado, né, justamente pelo cristianismo, né? Nós vamos verificar isso daí. E essa crença teve forte influência sobre o judaísmo, ó, e sobre o cristianismo que eu acabei de comentar para vocês. Os persas ficaram conhecidos por sua tolerância cultural. Eles permitiam que os povos conquistados mantivessem seus costumes, sua língua e sua religião, e isso contribuía para uma certa estabilidade do governo e garantia aí sua dominação. Então, os povos eram conquistados, mas e aí aqueles povos que eram conquistados, eles já tinham ali seus costumes. Então o rei deixava eles manter esses costumes justamente porque era uma forma de agradá-los e também tê-los aí
sem nenhuma revolta, né? E sem nenhum levante contra o rei. Então era, na verdade, uma estratégia, né? Então aqui, ó, mapeando saberes. Aqui nós vamos fazer um resumozinho de tudo que nós estamos estudando durante esse capítulo. A história hebraica é dividida em várias eras. Tomar um pouquinho d'água aqui, vamos dar continuidade. Nós vamos ter a era dos patriarcas, a era dos juízes, a era dos reis. E essa divisão ela foi baseada na versão bíblica em dados históricos também. Os hebreus eles se dispersaram, né? E depois da era dos reis, o Estado de Israel ele foi criado aí no século XX. O monoteísmo é um importante elemento da cultura hebraica e a base de outras religiões. As tribos hebraicas se estabeleceram na região da Palestina por volta de 2000 anos antes de Cristo. Sua base econômica era o pastoreio e cultivo agrícola, e a história hebraica apresentada na Bíblia não tem comprovação arqueológica nem evidências documentais, segundo os historiadores, tá ok? Deixar isso bem claro. Ciro o Grande iniciou a expansão do território do Império Persa. A religião persa tinha duas divindades, o deus do bem e o deus do mal. Dário I dividiu o território persa em províncias, criou o darico, né, que era uma moeda persa, enfrentou também os gregos nas guerras médicas. Os fenícios foram grandes comerciantes e navegadores, e eles estabeleceram feitorias no Mediterrâneo. Os fenícios também eles puderam criar um alfabeto com 22 letras, que depois deu origem ao nosso alfabeto. Por quê, né? Vamos entender aqui. Por quê? Atenção a esses itens aqui abaixo e por quê. Olha só, o Império Persa se estendeu por uma vasta área, dominando a Mesopotâmia, o Egito e parte da Índia. Os persas tinham respeito pela cultura dos povos conquistados. O alfabeto foi um dos grandes legados da civilização fenícia. O monoteísmo hebraico produziu o Antigo Testamento, que é a parte da Bíblia muito importante no desenvolvimento de religiões nascidas posteriormente, né? Como o cristianismo e também o islamismo, tá bom? Então, pessoal, aqui nós finalizamos esse capítulo. Vocês vão fazer a atividade que eu vou enviar agora para vocês. Eu espero que tenha sido bem proveitosa essa nossa aula e nós nos encontramos na semana que vem, tá bom? Então, muito obrigado pela atenção de vocês e a gente se encontra semana que vem.